Então, vamos lá, gente. Eu queria trazer. A gente estava seguindo uma linha de raciocínio na última aula da mentoria, e eu trouxe esse texto aqui, que é o texto da Rainha Vermelha, que é maravilhoso, Observações de uma Viajante do Tempo Anônima, em português. Mas eu trouxe hoje só esse fragmento do texto, porque vai fazer muito sentido com o que eu venho trazer nessa aula, né? Então, por que viajante do tempo? Por que fazer uma viagem no tempo? Como fazer? Como navegar? Então, é esse trecho aqui, né? Você pode perguntar o que isso tem a ver com uma viagem no tempo. Viagem no tempo não é sobre máquinas ou pular através de buracos de minhocas externos. A viagem no tempo é a consciência movendo-se através de padrões de memória e ressonância. É isso que vejo em seu mundo agora. Humanos como viajantes do tempo inconscientes. A deriva é uma realidade recortada e colada, esquecendo quem são. Que são, na verdade, seres do tempo, projetados para navegar pelos ciclos do cosmos. Desconectar-se do tempo natural é perder as coordenadas. É tornar-se um viajante do tempo perdido, vagando sem orientação, confundindo ilusão com realidade. Os viajantes do tempo perdidos são seres nascidos com a capacidade inata de navegar por vastas dimensões da realidade, mas são embalados para dormir dentro de uma ilusão fabricada, uma memória suprimida. Suas frequências são distorcidas e eles vagam pelo tempo linear, esquecendo que nunca foram feitos para serem aprisionados por ele. Estar perdido é esquecer sua essência. Significa não se lembrar mais do seu lugar dentro do todo. Esse estado de esquecimento está diretamente ligado à desconexão do tempo natural. Então, é isso, né? Acho que os viajantes do tempo somos todos nós. Essa medicina, essa sabedoria chegou para todo mundo, mas ainda é muito recente. Então, a gente ainda está aprendendo, tem muitos que estão chegando agora, e para que a gente não seja mais um viajante do tempo perdido, né? Eu queria trazer hoje esse exercício de radialização da mente. A gente entender essas 3 características do tempo, né, que estão aqui nesse próximo slide. Deixa eu ver se vai. Que é cíclico, fractal. Opa, acho que foi demais. Foi demais. Opa. Tá, esse slide está mais lá na frente, mas ele é cíclico, fractal e radial. E a gente vai ver essas características navegando realmente no tempo, fazendo isso com o dia de hoje, como a gente faz a data no sincronário. Então, partindo desse princípio, o que é esse sistema de transmissão? Né? O nosso Sol, ele está dentro desse sistema, ele é uma antena, mas tudo começa no coração da galáxia. O Runabku, doador de medida e movimento, ou seja, aquele que regula o ritmo, o tempo, e a estrutura, o espaço, de todo o universo em manifestação. Então, tudo começa aqui, né? Tem a conexão com a fonte criadora, e aqui o centro da galáxia Runabku, que é onde sai a informação, todo dia. A gente já vai chegar lá o que é toda essa informação. E aí, as estrelas, ele decodifica, aqui embaixo, aliás, no número 2. De lá, né, de Runabku, ondas de informação e luz são emitidas como frequências, que viajam por vastos corredores de energia até alcançar os sistemas estelares e estrelas maiores. Então, passa por vários sistemas estelares, como antenas, que passam para o nosso Sol, nosso sistema solar, nosso Sol, né, envia para o sistema solar, a gente recebe aqui na Terra, e a gente faz essa troca, né, a biosfera do planeta, onde nós estamos, e a noosfera do planeta, que é a camada pensante, a mente planetária, né? Nós somos os neurônios. Então, a gente está trocando, a gente está fazendo parte dessas 2 esferas, né? A biosfera e a noosfera.
Então, eu vou continuar aqui, ó. Essas estrelas retransmitem as frequências recebidas para outros sistemas, incluindo o nosso sistema solar, onde o Sol atua como um transdutor central. Então, sai de Runabiku, vai para os sistemas estelares, chega ao nosso Sol, do nosso Sol vai para os planetas desse sistema solar, inclusive a Terra. Ele decodifica e emite essas informações para todos os planetas, incluindo a Terra. A Terra, por sua vez, recebe e envia essa transmissão, informando a biosfera. Então, o tempo informa a vida. Essa informação, ela traz esses padrões que existem no tempo, traz essas características, né? Que ele é fractal, cíclico e radial. Então, nós somos os neurônios da Terra. Também captamos frequências e enviamos para a noosfera. Por meio do nosso campo eletromagnético, centros energéticos e Qins. Né? O nosso Qin, o Qin do dia, o cronopsi, todas essas coordenadas. Este é um sistema vivo de comunicação cósmica no qual somos participantes ativos, antenas humanas conectadas a uma vasta rede interplanetária de consciência. Então, isso aqui, eu trouxe esse slide, eu sei que tem muita coisa escrita, mas eu queria mostrar que existe vida além do nosso quintal. Existe muita informação, muita coisa acontecendo, muitos ciclos acontecendo ao mesmo tempo, alguns menores, outros maiores. E assim como os sistemas do nosso corpo, que eles estão funcionando, né, quase que no automático, mas tem muita coisa acontecendo aqui, é um universo inteiro, né? Então, quando a gente coloca essa atenção de que a informação viaja desde o centro da galáxia até chegar aqui, a gente vai entendendo esses padrões que estão na natureza. A geometria é a matemática manifestada na natureza, em padrões. E a gente começa a reconhecer esses padrões. Então, aqui do lado a gente tem o que a gente tinha, né? Que é uma ponte, calendário gregoriano, né? Os 12 meses regulares, e o relógio mecânico, e a gente tem o tempo natural, que é regido aqui por essas duas ordens. A ordem cíclica, que é o tempo na Terra, né? Vamos colocar os 364 dias do ano mais o dia fora do tempo, organizadas em 13 luas de 28 dias, né? Cada lua com 7 dias, então traz essa perfeição harmônica só de cara. Então, se a gente está falando do tempo, quando a gente tem um organizador social, que é isso que é o sincronário, um macro-organizador social, igual o calendário, mas ele é harmônico e alinhado aos ciclos da natureza, isso traz uma harmonia para a nossa mente. E isso, eu acho que visualmente já dá para ver aqui, pelo menos na matriz, né, do sincronário versus calendário, a diferença de harmonia, mas só quando você consegue experimentar isso, escolha um ciclo, vou passar uma onda encantada. Então, você vai passar 13 dias seguindo, navegando nessa frequência, com consciência. Aí você começa a observar como está sua mente, como está as suas relações, o que mudou. Acho que esse é o maior teste, né? Você experienciar. Então, a gente tem aqui essas duas engrenagens, né, a gente está falando de tempo como uma frequência, então 13 e 28, porque são 13 luas de 28 dias, 13 e 20, porque é o módulo harmônico, o Tzolk'in, que possui 20 selos, 20 frequências de luz, que são arquétipos, trazem o que é a informação, e a gente tem 13 tons, 13 manifestações desses selos, né, desses 20 selos. Então, por isso, 13 e 20. Então, essa é a frequência do tempo natural. 13 e 28, 13 e 20. E não 12 e 60, como é no calendário artificial. E aqui a gente traz essas duas engrenagens, né? Mais uma vez, para ver como é que elas funcionam juntas. Então, a ordem sincrônica, o Tzolk'in,
está informando, aquela informação que vem lá do centro da galáxia, ela vem e chega aqui como um Kim, todo dia. Ela está informando a ordem cíclica, que é essa daqui, que é o nosso anel solar, os 365 dias do ano. Então, aqui eu também gosto de trazer de várias formas diferentes, porque a gente vai ver, por exemplo, o Tzolk'in, isso aqui é o Tzolk'in, né? Só que é de outra forma. Você vai tirar aqui um Kim a cada dia. Você tem todas as combinações. Você está vendo aqui agora uma outra forma de apresentar o anel solar, o sincronário. E a gente viu isso, a gente viu daquele outro formato, né? Tipo o calendário, por exemplo. Então, é bom trazer assim para a gente ver que é a mesma coisa. Só que a gente está usando essa característica do tempo, né? De colocar dentro de outros ciclos, né? Por exemplo, aqui o sincronário, né? O anel solar, aqui ele está dentro de uma estrutura de uma onda encantada, que é um ciclo de 13. Então, assim a gente vai observando essas fractalizações da contagem de tempo. Aqui a gente está falando de contagem de tempo, né? O tempo em si ele é relativo, ele é uma frequência, ele passa na mente, né? Diferente, o que a gente conta é o deslocamento de tempo, deslocamento no espaço-tempo, ou seja, quanto tempo um objeto leva para chegar até esse outro objeto com essa aceleração, essa atmosfera, essas características. Então, por isso que o tempo da Terra é assim. Se você for para Marte, o tempo vai passar diferente. Então, ele não é uma coisa fixa. Por isso que a gente precisa desse modulador, né? O Tzolk'in, ele é um modulador. Se você pegasse um outro sistema de contagem, você poderia ir informando ele da mesma forma. E a gente vê muito isso no Cronopsi, né? Que a gente consegue colocar o Tzolk'in de 260 Kins dentro dos 365 dias do ano, né? Usando essa mesma característica de fractalizar o tempo. Então, isso é legal da gente entender para quando a gente estiver trabalhando com ciclos maiores, né? Ou então, a gente aqui trabalha com, normalmente, a gente observa, né? Vamos dizer assim, o dia, a onda encantada, a lua, mas entendendo como esse sistema funciona, você consegue fazer viagens no tempo e cálculos muito maiores, assim como os maias faziam, e outros povos, né? É não ficar preso ao calendário gregoriano. Então, que dia é hoje, né? Hoje é Cílio 7, né, da lua autoexistente da forma, que é a quarta lua do anel solar 38, da semente ressonante amarela. E o Kim do dia de hoje é o mago rítmico branco. Então, vamos ver agora como a gente decodifica essa primeira parte aqui da informação. A ordem cíclica, né, o sincronário. Vamos ver primeiro, o tempo na Terra. Então, é isso aqui. Essa é a data de hoje, né? NS1.38.4.7. Então, sempre que você vê essa data, e até para você poder escrever a data diariamente, a gente tem que ver de onde vem cada um desses números, né? NS1 é o novo ciclo siriano, né? Essa contagem começou em 26/7/1987, que foi o ano da convergência harmônica também. A convergência harmônica aconteceu em agosto, dia 16 e 17, mas tudo que foi depois desse marco já estava contando como um, né? Então, aqui a gente está no 38º ano desse ciclo, né? Desse primeiro ciclo siriano. Certo? E aqui a gente tem a quarta lua, então é o ponto 4. E o 7, que é o sétimo dia da lua. Então, aqui eu trago a codificação, né? É o ano 38, são 52 anos, né? Desse ciclo siriano, dura 52 anos. Então, a gente está no anel 38.
esse anel é o anel da semente ressonante amarela. Então, esse é o Kim 124. Aonde está esse Kim? Ele está na onda encantada do espelho. Então, por isso que esse anel solar inteiro, ele vai ser codificado por essa onda encantada do espelho, sendo cada uma das luas um Kim dessa onda encantada do espelho. Então, aqui, a gente está na quarta lua. Então, dragão autoexistente vermelho. Está aqui. E o Kim de hoje, né, que caiu no dia 7, no cílio 7, é o Kim 214, mago rítmico branco, que está dentro da onda encantada da lua. Então, a gente vai começando só a destrinchar essa data, né, para ver aonde a gente está na ordem cíclica. E aqui a gente está no primeiro epital dessa lua, né, no dia 7. O plasma que rege o dia de hoje é Cílio, ele sempre vai reger o dia 7, 14, 21 e 28, e ele está relacionado com o chakra cardíaco. Ativa esse chakra no dia de hoje. Vou passar aqui. Então, essa daqui é a Lua. Eu trouxe para vocês como ela está exibida no Kairos, como você consegue ver exatamente o que estava ali, né? O primeiro epital, segundo epital branco, terceiro epital azul, quarto epital amarelo. E aqui está o dia de hoje. Então, aqui já traz as informações, né, do dia de hoje. O dia, a data do sincronário, Kim, a onda encantada, o cronopsi de hoje. E aqui já vem marcando também a data gregoriana, que qual que é o intuito, assim, o maior benefício, assim, que eu senti no Kairos? Principalmente para quem está chegando e está fazendo essa transição, tem seus compromissos, né, de trabalho, de estudo, vai poder ver aqui qual que é o dia. Você tem uma lente, a gente está enxergando sobre lentes, né, do tempo. Então, tá tudo bem até aqui? Estão acompanhando? Só a Carol que está com a câmera. Eu estou vendo. Eu estava pensando... Tá tudo bem, Priscila, até aqui? Tá tudo ótimo. Nossa, eu não conhecia. Tem um calendário com o sincronário, igual que você mostrou aqui, esse Kairos, né? Que você disse que chama, né? Perfeito. E onde que a gente consegue ele, Clá? Então, essa mentoria, quem está entrando, tá recebendo o Kairos, que a gente vai aprender algumas ferramentas, mas a gente já iniciou na lua elétrica. Então, por isso que eu trouxe aqui, até porque a Carol já tem, o Diogo já tem, Thaís já tem, então não é novo para eles, mas para quem está chegando, essa é a visualização que você tem todo dia. Então, é super prático. Quem está entrando na mentoria está recebendo e também tem lá no site do Viajante do Tempo disponível. Então, mas eu queria apresentar aqui para vocês, que fica muito mais fácil a gente já enxergar assim, né, vendo da onde que sai, né, aquela data galáctica, aquele Kim, aquela coisa. E a gente está vendo aqui só a ordem cíclica, a gente vai para a ordem sincrônica. Então, vamos lá. Entende? Diga. Vamos lá. Então, tá. Então, como eu trouxe para vocês, isso daqui também está lá no Kairos, né, que é esse anel solar da semente ressonante amarela. Então, por que eu trouxe ela aqui? Porque a gente está nesse primeiro Kim aqui da coluna mística do Tzolk'in. Então, esse Kim aqui, que é o dragão autoexistente da onda do espelho, ele está aqui. A onda do espelho começa aqui no 118 e continua aqui. Então, o que isso representa? Né? A gente iniciou o nosso propósito, a gente viu os desafios, né? Na primeira lua a gente viu o propósito, estabeleceu. Na segunda lua a gente viu os desafios, né? Os obstáculos, o que precisa ser estabilizado. Na terceira lua a gente ativou o nosso serviço, certo? Então a gente aqui já viu qual é a ação, né? O que precisa ser feito para atingir meu propósito. E agora
a gente está no como fazer, como agir, como dar forma ao nosso propósito, né? De que forma ele vai se concretizar. A gente está fazendo um plano e criando, né, alguma coisa. Então, seja numa onda encantada de 13 dias, ou seja, num anel solar, que a gente está passando coletivamente por essa lua, por esse anel. Então, aqui não deixa de ser o Kim 214 hoje, o Kim de hoje. Mas a gente também está com esse Kim ativado, né? Que é o Kim que rege a nossa lua. O que ele traz de informação? A coluna mística é um processo bem iniciático. Tem muita coisa aqui dentro da coluna mística. Né? Tem a harmônica 33, tem que são esses 4 aqui do meio, que é o 129, 130, 131, 132. Isso. Então, essa onda encantada, ela leva a gente até o 130, que é o coração do Tzolk'in. É a transcendência do amor incondicional. Né? Então, esse é o propósito do espelho. E nós estamos aqui no anel semente ressonante, canalizando e sintonizando o nosso foco, a nossa percepção, o que a gente quer ver transcender aqui na última lua. Então, acho que é legal a gente trazer essas reflexões para o nosso dia a dia, né? De vez em quando a gente parar tudo e fazer essa reorganização de onde a gente está. Então, aqui estão as características do tempo. Eu achei que ele estava lá no início, esse slide. Então, é isso, ele é fractal, uma parte que representa o todo, né? Um Kim pode representar um dia, uma onda encantada, um anel, uma pessoa, um ano, 1000 anos. Ele é a menor unidade de tempo, menor unidade fractal de tempo. Então, você pode aumentar ou diminuir, de acordo com a escala, né? Ele não perde essas propriedades dessa energia, dessa frequência, desse Kim. Se expande a partir de um centro para todas as direções. Então, a partir desse Kim, né, ele está conectado ao passado e ao futuro, e a tudo, e as pessoas que têm esse Kim, né? Então, trazendo aqui uma exemplificação dessa característica do radial, que é só o momento presente, é o único que existe, na verdade. Os outros a gente só consegue acessar a partir da mente, né? Porque, por enquanto, o futuro não existe fisicamente. A gente tem probabilidades, né? A gente tem linhas de tempo. Então, e ele é cíclico, ele se repete em intervalos regulares, como as estações do ano, as fases da lua. O tempo age de maneira cíclica, onde as coisas voltam a acontecer sob intervalos de períodos. Com consciência dessa característica, a gente pode entender também um pouco do que o José Arguelles quis trazer quando ele fala de cronomancia, das profecias maias, né, de você saber navegar no tempo. Então, é a ciência de navegar no tempo. Ele traz, poderíamos dizer que a cronomancia é a arte e a ciência de navegar no tempo. Quando falo sobre cronomancia como presságio pelo tempo, ou através do tempo, este é realmente o ponto-chave a ser compreendido. Como é que os antigos maias estavam preparados para fazer profecias especificamente e precisamente datadas? Pakal Votan, por isso que eu estava mostrando a tumba aqui, né, do Pakal. Esse aqui, esses códigos que eu vou falar agora estão aqui nessa tumba, né, também. Né? Ele previu que sua tumba seria aberta 1.260 anos, ou seja, 1260. 1.260 anos depois, né? Ele também sabia que a tumba foi consagrada exatamente 1.320 anos, 1320 anos antes de 2012. Então, isso é um exemplo de cronomancia. É aquela vidência, claro, do terceiro olho, da visão, né? Além dos olhos físicos, mas também de saber mexer com ciclos de tempo, com a matemática fractal, né? Com esses cálculos. Pode falar, Lore. Não, porque parece que você estava mostrando alguma coisa aí na tela, mas não apareceu aqui para mim. Não apareceu.
Eu tô aparecendo, gente? Você tá perfeito. Essa tumba aqui, ó, a tumba do rei Pacalvotã. Então, ela foi encontrada lá em Palenque, ela toda decodificada, né, cheia de símbolos. Então, traz muita informação. A gente vai passar pelo Kim 218 agora nessa onda encantada, que inclusive é o meu Kim, foi a data de abertura dessa tumba. Então, daí muita informação veio para a superfície. Né? Então, muito do que chamamos de profecia tem a ver com cronomancia. Isso está no Book of Transcendence, né? O volume 6 das Crônicas da História Cósmica. Então, e também sabendo disso, que a gente pode desenvolver essa técnica, essa arte da cronomancia, né, e da crononáutica, de navegar no tempo, prever os ciclos, a gente, né, entende também essa frase do Argüelles: aquele que possui o seu tempo, possui a sua mente. Possua seu próprio tempo e conheça a sua mente. Porque estudando o tempo, a gente vai começar a estudar a nossa mente também. Cada onda encantada, né, que são esses ciclos de 13 dias, trazem um propósito para a gente, pelo menos, prestar atenção, né, colocar o nosso foco coletivamente. E a partir daí, as sincronicidades vão informando, né, a vida aqui na Terra, nós como seres humanos. Então, nada tem significado, mas quando a gente olha e percebe esses padrões, a gente vê um significado, né, nesses símbolos, nesses padrões, nesses arquétipos, nesses modelos, né? Então, esse aqui é o Kim de hoje. Agora eu vou localizar ele na ordem sincrônica. A gente viu a ordem cíclica, né, o tempo aqui na Terra. Então, a gente vai conhecer agora da onde que vem os Kims, que é esse módulo harmônico, esse modulador, né, que ele que faz permite que a gente, essas permutações, 260 permutações, para que a gente entenda os padrões do tempo. Então, isso é a tabela periódica do tempo, que a gente consegue ver as qualidades, né, os padrões, os ciclos. Vai ficando muito mais nítido tudo isso. É um exercício diário. Então, a gente tem aqui o Kim 214, e temos o mantra Kim dele, que é: organizo com o fim de encantar, equilibrando a receptividade, sela saída da intemporalidade com o tom rítmico da igualdade. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Então, isso aqui é uma ativação energética. As palavras que estão aqui estão trazendo toda a informação que está dentro desse símbolo, né? Tanto do mago, o selo do mago, tanto no tom rítmico, que é a posição dele dentro desse ciclo, ele é a 6ª posição da onda encantada da Lua, e quais qualidades ele traz. Assim que a gente vai decodificando as informações e fazendo as nossas próprias leituras, porque a gente viveu ele agora, daqui a 20 dias a gente vai viver um outro mago. A gente vai viver o mago cósmico. Então, a gente vai pegando cada uma dessas manifestações do mapa, do mago. O que ele está fazendo em cada onda? E a gente consegue entender o arquétipo em si, que é o todo e todas as manifestações dele. O arquétipo do mago é o próprio mago, mas tem os 21 arquétipos galácticos, que seriam como se fosse a união desses 13, né, cada um dos 13, dos 20 selos. Você junta os 13 e você forma o arquétipo, a consciência por trás dessa informação. Então, aí agora a gente vai fazer esse processo como a gente fez na ordem cíclica, né, de ir abrindo os códigos. Então, a gente está aqui no Kim 214, é o 214 de 260 Kims. Então, existem 260. A gente lê sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita, começando aqui no Kim 1, e aí vai descendo, chega aqui embaixo no 20, a gente vai para a segunda coluna, até lá embaixo. Então, é sempre nessa direção. E agora a gente está aqui.
Então, falta bem pouquinho para a gente finalizar o Tzolk'in. E eu queria mostrar para vocês o que a gente está passando nesses ciclos, porque toda essa informação aqui também está escrita no material muito importante do Arguelles chamado Encantamento do Sonho. Aquilo ali traz uma profecia, traz a forma que ele estava vendo esses ciclos acontecerem, né? Que é a história da gênese do encantamento do sonho, a gênese do dragão, que ela vai desde o dragão até o macaco, até a onda do macaco, aqui. Então, isso tudo aqui até o 131 é a gênese do dragão. Aí a gente entra na gênese do macaco. Ela vai até aqui o guerreiro cósmico, a estrela cósmica da onda encantada do guerreiro. E a gente está entrando agora na última gênese, que é a gênese da lua. É a mais curta e ela só pega esse último castelo. A gente vai separar cada um desses ciclos já já. Mas o que aconteceu aqui de tão importante no Kim 218 por 209? Né? Um dia antes de começarmos essa onda encantada. O roubo do tempo. Agora a gente está vivendo a transcendência desse roubo do tempo. Então, tudo isso está no Encantamento do Sonho. Eu vou trazer um pedacinho para vocês mais adiante, mas cada vez que eu leio esse texto, eu percebo novas camadas, assim como novos ciclos que a gente vai ver aqui, né? Ampliando e tendo uma visão mais radial, e não só linear, limitada. A gente vai expandindo a nossa mente, observando. Então, esse Kim 214, ele tem 4 forças em volta dele, né? O análogo, que é a serpente rítmica, que ela traz a sobrevivência, a força vital e o instinto. A gente tem o mago rítmico, que também está aqui no Kim Destino, ele está na guiança hoje, guiado por ele mesmo, o poder duplicado, amplificando toda essa informação e mostrando o caminho. A gente tem o antípoda, que é a energia que desafia o Kim do dia, ou o seu Kim. Ó, Kim do seu filho, é a semente? Ou o mago? Mago. O mago. Mago rítmico, da onda da lua. Então, aí a semente ela está desafiando esse mago para reconstruir a memória. O mago ele é a presença, a intemporalidade, ele é a receptividade também, né? Ele traz o encantar. Então, é aquele que o tempo para ele é só para ele ter as coordenadas para a navegação, porque ele está ali na presença. É a partir dali que ele faz os encantamentos dele. Então, a semente, ela traz a reconstrução da memória desse Kim, do Kim de hoje. Então, o que precisa para esse mago reconstruir a memória? Lembrar que ele precisa ter foco, que ele precisa ter uma percepção, né? Ele tem que ter uma percepção organizada, equilibrada e não distorcida, né? Isso que está trazendo o Kim de hoje. Ele tem que ter paciência, porque tem o tempo das coisas acontecerem. Então, está desafiando, mas ao mesmo tempo dando uma oportunidade para esse mago reconstruir a memória dele e se fortalecer. E a gente tem o oculto, a mão galáctica, que é o Kim da minha mãe, inclusive, no poder oculto, trazendo a integridade, né, através da cura, do conhecimento e da realização. Né? Esse mago ele tem que realizar, ele não pode ficar só no espiritual, né? Ele tem que colocar a mão na massa, né? Trazer o conhecimento para todos, compartilhar isso também. Então, a gente está vendo assim o desabrochar, né? Mais informações sobre esse Kim. Aqui a gente já conhece a energia, a frequência desse Kim, mais expandida. Aí a gente vai para a onda encantada, né? Ele está dentro da onda encantada da Lua, é a 6ª posição. Então, aqui isso vai ficar mais claro, né? Dividindo aqui o Tzolk'in em 20 ondas encantadas, 20 ciclos de 13. A gente está aqui, ó, no Kim 214, nessa onda encantada. Então, é a onda 17 de 20, o Kim é o 6º
de 13. E é o 214 de 260. Gente, eu sempre coloco assim as barras, porque fica mais fácil para a gente saber qual é o tamanho total do ciclo e aonde eu estou naquele ciclo, né? Então, esse é o ciclo da onda encantada, de 13 dias. E a gente vai ver ele presente em muitos lugares. A gente vai ver no ano, né? A gente vai ver na onda encantada do nosso nascimento. A gente vai ver se a gente expandir 13 mil anos. A gente vai poder comprimir e expandir de várias formas. Então, aonde está também esse mago? Nos castelos de destino. Então, o castelo é um ciclo de 52 quins. Pode ser 52 dias, 52 anos, 52 mil anos. Né? A gente tem essa unidade, esse ciclo. Então, 5 castelos, um vermelho, um branco, um azul, um amarelo e um verde. Estranho, né? Porque a gente tem 4 cores, 4 raças, e a gente tem um castelo verde. Esse castelo é esse aqui, ó. Aqui é uma outra forma de demonstrar esses quins verdes aqui, ó. Eles estão organizados em 4 ondas encantadas, que formam um castelo. Sempre um castelo vão ser 4 ondas encantadas, em sequência. Pode falar, Lori. E a Priscila levantou também, eu não vi, perdão. Deixa. Priscila? Lori? Oi. Oi, Priscila, pode falar, perdão. Não vi que você tinha levantado. Não. Esse ciclo de 52 do castelo, quando a gente, por exemplo, faz 52 anos, a nossa onda encantada muda, né? A nossa onda encantada muda? Não. Não, quando a gente não tem alguma coisa que muda com a gente quando a gente completa 52 anos? Tem sim. A gente vai transitar exatamente essa mesma estrutura, tá? Não são esses 15 aqui. É essa estrutura, que é o quê? 52 anos da nossa vida. Cada ano da nossa vida, a gente vai transitar por um Kim da nossa família terrestre. Então, eu até posso mostrar isso aqui para ficar mais fácil para vocês verem, naqueles 52 anos. Deixa eu abrir um aqui. Porque aí a gente vai... Deixa eu só responder ela primeiro. Quando a gente faz 52 anos, a gente transita no nosso aniversário, no dia do nosso aniversário, o nosso Kim. Então, é como se fosse o renascimento, porque a cada ano do seu aniversário, você vai estar transitando um outro Kim, que não vai ser o seu Kim de nascimento, vai ser o seu Kim de trânsito. Ah, é. Quando eu fizer 52 anos, eu vou estar no mesmo momento que eu nasci, né? O Kim. Isso. Você nasceu, no dia que você nasceu, era esse Kim. Né? Vamos supor que eu nasci hoje. Eu nasci mago rítmico branco. Então, só quando eu fizer 52 anos que a configuração vai estar exatamente a mesma. Então, eu nasci na lua harmônica do pavão, no Kim 218. Então, quando eu fizer 52 anos, vai cair Kali 18, da lua harmônica do pavão, Kim, espelho, planetário branco. Exatamente a mesma configuração do meu nascimento. Certo. Sobre Sirius. E isso tem uma relação com o ciclo de Sírius, né? É o de Sírius B e Sírius A, ao redor. É uma estrela binária. Isso aí também acho confuso, Sirius A e Sirius B. É só você entender que eles fazem esse ciclo, é uma estrela binária, são 2 estrelas, 2 sóis, assim, vamos botar, e eles estão fazendo uma órbita, né? O Sirius B roda Sirius A, e isso leva 52 anos. Mas onde a gente viu essa relação com Sirius? Quando a gente estava lá no início, que eu estava falando da data da data no sincronário, NS1.38. Então, nesse ciclo que começou em 1987, a gente está no 38º anel. Entendi. Desse ciclo de 52. Obrigada. Então, é legal a gente ver isso, e foi legal a sua pergunta, porque com base nessa informação a gente consegue entender os nossos próprios ciclos depois. Eu estou fazendo isso com o ciclo do dia, mas eu enviei para vocês o mapa de vocês, e quem não recebeu, quem está nessa mentoria, vai receber também.
Então, lá você vai receber os seus 52 trânsitos, né, até os seus 52 anos, e depois ele começa de novo. Então, são os mesmos Kins. Como se esse ciclo se repetisse. E você recebe o seu Kim de trânsito, seu mapa galáctico, sua, né, onda encantada, Kim, oráculo. Tem todos esses códigos que eu estou trazendo aqui, todos esses ciclos, aonde você está no tempo, quando você nasceu. Aí eu estou trazendo aqui como a gente observa isso, tanto coletivamente quanto individualmente. Certo? Todo mundo vai receber os teus Fala. códigos. Pri, quer falar? Lore? Não? Pode falar, Pri. Não, acho que ela levantou antes, né? Mas está com a mãozinha levantada, então. Se quiser, É você porque fala. a gente fala e a mãozinha continua levantada. E por isso Ah, tá. parece que a gente quer falar de novo. Só não tem problema, só não queria deixar vocês esperando, porque eu ia embora e aí a dúvida ia ficar. Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntem, gente, porque às vezes é muita coisa, né? Muitos ciclos. Esses exercícios são legais. Tem gente aqui que já está cansado de ver isso, mas é sempre bom a gente relembrar essas bases. E também, para quem está chegando, é uma oportunidade de conhecer. Né? Então, esse último castelo aqui que a gente está passando, ele iniciou agora, nessa onda encantada da Lua. Foram 6 dias atrás, hoje é o 6º dia. Então, a gente começou um ciclo de 13 dias, um ciclo de 52 dias, que é esse castelo verde aqui. A gente vai passar essa onda encantada, depois a gente vai para onda do vento, onda da águia e onda da estrela. E aí acabou o Tsu, que a gente chega aqui, no 260. Então, também é a gênese da Lua, esse castelo aqui. Então, quanta história aqui que está trazendo. Então, quando vocês se sentirem vontade de ler o Encantamento do Sonho de novo, vocês vão ter outras percepções do que essa história está contando. Que a gente está vivendo isso coletivamente, repetindo esse ciclo, repetindo. Então, sempre que a gente chega nesse Kim 208, estrela cósmica amarela, a gente tem que recordar e colocar consciência de que eu não sou mais, eu pelo menos não sou mais escrava do calendário gregoriano. Eu uso ele como uma lente, mas ele não me usa mais. Eu transcendi esse roubo do tempo. Então, quanto mais pessoas tiverem consciência disso, mais rápido a gente vai poder ver a nova Terra aí se manifestando, né, de todas as formas. Então, vou voltar aqui. Esse é o 5º castelo, né, 5 de 5. Por que é em verde? Ele é verde, porque é o da sincronização. Ele é o castelo central, é como se a gente voltasse para o nosso centro. Então, olha que até o simbolismo disso, né? Da sincronização, é quando a gente desperta. A gente desperta que a gente estava vivendo uma frequência de tempo distorcida, uma contagem de tempo desarmônica, e a gente volta a ter a oportunidade de viver o encantamento do sonho, né? Que eles viviam com harmonia com a natureza, harmonia entre os seres, né? Entre os recursos eram abundantes, não tinha essa necessidade de controle, pressão, tudo mais. Então, o retorno ao que nos seria natural. No próxima mentoria, no próximo encontro, eu vou trazer um pouquinho o que foi a Babilônia, né? Como é que foi esse roubo do tempo e que ciclo de 26 mil anos a gente finalizou em 2012, 21 de dezembro de 2012, e a gente vai, esse ano, completar 13 anos desse ciclo. Então, você já percebe um padrão. Você está vendo aí, onda encantada, 13 Kins, 13 dias, 13 anos. Que ciclo é esse? Então, guardem essas reflexões. Trouxe aqui um pouquinho. Na próxima mentoria, a gente vai ver isso. Vai ser bem interessante. O que está relacionado com esses objetos interestelares,
né, as crises que estão acontecendo no sistema, todos os sistemas, financeiro, político, cultural, religioso, está tudo meio que no clímax, é como se fosse aquela célula que está para se dividir em duas. E a gente começa a entender que esse é o processo de criação, a gente para de se desesperar e a gente entende que toda ruptura também traz uma oportunidade. Então, vamos ver aqui. Continuando esses ciclos dentro do Tzolk'in, né? A gente falou de Onda Encantada, a gente falou de Castelo do Destino. Tem ciclos menores também, harmônicas e cromáticas. Um epital. Mas eu estou trazendo aqui os principais, tá? Para a gente entender. Estação galáctica. São ciclos de 65 Qins. Então, a gente tem 4 estações galácticas. A gente tem a branca, a azul, a amarela e a vermelha. São as mesmas cores. Só que o Qin 1 está começando aqui, né, na estação branca, que a gente inicia ela aqui no final do Tzolk'in. A gente ainda vai passar por ela, pelos primeiros dias, e depois continuar ela quando o Tzolk'in virar. Né? Pensa que isso é uma roda. Está acontecendo, o Tzolk'in não para. Pode falar, Lori. Só confirmando, esse ciclo dessas estações galácticas são fixos, eles não mudam não, né? Não mudam, essa imagem não. Aí vai... Tá, top. Obrigada. Sempre são esses Qins. Então, quando você olhar no seu mapa galáctico, você pode ver em que estação está o seu Qin. Eu vou trazer o que é cada estação dessa. Agora, eu acrescentei esse slide aqui, porque acho que é uma dúvida bem comum. Ninguém não fala muito sobre as estações galácticas. Pode falar, Lori. Veio a pergunta, depois fugiu. Deixa eu ver. Se eu lembrar, eu chamo de novo. Desculpa. Então tá. Então, você pode chamar de novo, se você lembrar. Então, hoje a gente está no 30º dia dos 65 Qins da estação vermelha. Eu vou trazer aqui o que são essas estações. Pode falar. Lembrei. Pode porque eu acho que você ia falar agora, não sei, porque tem umas marquinhas aí das bolinhas. Então, é porque eu percebo que o meu Qin é um dos que fala, o 140, um dos que fala lá. Sou um portal de ativação. Não, desculpa. São Qin polares tendo o espectro galáctico amarelo. Aí eu percebo que eu acho que é nessa sequência dos amarelinhos aí, né? Então, exatamente o que eu vou trazer aqui para vocês agora, para tirar essa dúvida. Se o seu mantra Qin tem essa frase no final, sou um Qin polar. Aqui eu coloquei transporto, mas pode ser estabeleço, estendo, converto ou transporto o espectro galáctico e a cor, né? Porque existem 4 estações galácticas, como eu falei. Elas são codificadas por esses selos aqui. Essa aqui é a família polar, por isso sou um Qin polar. O nome dessa família aqui é a família polar. É o selo da serpente, o selo número 5, que é o cérebro reptiliano. Então, ela traz o instinto, traz o sistema autônomo, né? A sobrevivência. É esse cérebro primitivo, entre aspas, vamos botar assim que não é primitivo, ele é puro corpo, ele sente no corpo, é o instinto. Se a gente não tivesse instinto, a gente estava lascado. Mas ele é um superpoder, o instinto. Né? Então, aí depois a gente tem a estação branca, a estação do cachorro, né? Que é o cérebro mamífero. É a estação galáctica do amor. Então, traz a mente emocional e conceitual. Já traz as emoções. A gente aqui já está lidando com essa questão familiar, emoções, né? O mamífero, ele acompanha, né? a sua cria, né? De mamar, tudo isso. Então, a gente traz essa coisa do amor incondicional, né? Da compaixão. E aí depois a gente tem a estação azul, que é a da águia, estação galáctica da visão, cérebro planetário,
mente ressonante superior, ativação da pineal, visão holística elevada. Então, a águia é o arquétipo do vidente, é aquela que vê lá de cima, não só com os olhos físicos, ela vê com o terceiro olho. Ela vê já uma visão planetária, ela vê o todo. E aqui, na estação amarela, a gente vê o cérebro solar, que já é a condição estelar, a mente de luz, o estado búdico. Aqui a gente já vê a iluminação, né? Uma visão mais cósmica, galáctica. Né? A gente já sai do planeta e já alcança mais um nível, né, de evolução. Isso aqui seria a evolução, né? O instinto, o emocional, o mental, e aqui a iluminação espiritual, né? Está muito ligado. Então, aí, respondendo a essa sua pergunta agora, das bolinhas, esses skins aqui, que estão circulados, são skins da família polar, que são 16, porque sempre vão ser no tom 3, que é o elétrico, tá aqui, ó, 3 elétrico, 10 planetário, 4 autoexistente e 11 espectral. Então, sempre aqui, ó, pode ver, sempre começa do vermelho, depois vai planetário, autoexistente, espectral. Como se um passasse o bastão para o outro. Então, estabelece o espectro galáctico, estabelece a estação, né? Dura 20 dias esse processo, depois estende o espectro galáctico, sustenta, né? Coloca adiante, traz aqui, né, no tom planetário. Isso também tem a ver com outro ciclo chamado cromáticas, tá? Mas trazendo aqui o que significa, né, isso. O tom existente, ele vai converter o espectro galáctico e o tom espectral transporta. Essas são as etapas da onda encantada. Então, primeiro você estabelece a ação, né, no tom 1, acho que vai aparecer depois aqui, mas é no tom 1 ao tom 4. Depois você estende a ação do tom 5 ao tom 9, converte a ação do tom 9 até o 12 e transporta a ação no 13. Então, por isso que estão aqui essas palavras. Tá? Esse ciclo aqui, só dizendo para você por que mas é elétrico, estabelece, né? Fica meio confuso. Se a gente pegar esse ciclo aqui de 65 dias, a gente consegue colocar ele dentro de uma onda encantada. Onde cada tom vai ser uma cromática, vão ser 5 quins. Cada um dos 13. Então, aí tem a ver com esse processo. Não entendi essa parte. Isso é um pouquinho mais avançado para entender agora. Eu posso trazer uma imagem na próxima para ilustrar isso, mas eu queria mais trazer para vocês o que significa ser um Kim polar e esses processos dentro da estação galáctica, que é como se um Kim passasse o bastão para o outro. Inicia sempre no elétrico, né? E o último Kim dessa etapa vai ser da última etapa vai ser o espectral e ela dura 5 dias. Acaba a estação galáctica e inicia uma nova. E o que é uma estação galáctica? Para que serve? Um ciclo de 65 Kims. É como se fosse uma estação do ano. São essas 4 dentro do Tzolk'in, essa divisão de 65 dias. Então, cada uma está relacionada a essas qualidades aqui. Então, esses 65 dias que a gente está agora, está dentro da estação da serpente. Então, vai trazer muito essa questão de sobrevivência, de instinto, de força vital, né? Dessa parte mais de sobrevivência mesmo. Do corpo, da matéria. Está muito relacionado a isso, do sexo, força vital, a energia criativa, tá tudo dentro desse arquétipo da serpente. Então, ele vai se manifestar nesses ciclos. Quer perguntar, Lori?
Sim, elas têm alguma coisa a ver com a estação do ano ou nada a ver? Não vou, eu só dei um exemplo, assim, não pego os mesmos dias nem nada, mas a gente pode ver como esses períodos, assim, que são transições, né? Verão, primavera, verão, outono, inverno. Então é aqui, como se a gente tivesse estação vermelha, estação branca, estação azul, estação amarela. Mas não tem nada a ver com a ordem cíclica. Não, isso aqui está dentro da ordem sincrônica, tá? Não é da ordem cíclica. Agora a gente está vendo a ordem sincrônica. Da onde sai um Kim dentro do Tzolk'in, dos 260 Kins? E que ciclos eles estão? Para a gente localizar o nosso próprio Kim. O dia de hoje. Né? Que história, que informação essa pessoa que tem esse Kim está me trazendo? Aonde ele está? Aí você pode olhar todas essas características. Isso é a magia, porque os códigos começam a realmente falar com você. Eu sinto muito o que o Arguelles fala, o que o Adnir fala do processo dele também de descobrir os desenhos, né, as pinturas rupestres nas pedras. Essa intuição. Você percebe uma intuição ou uma sincronicidade e aí você consegue decodificar através do módulo harmônico, que é onde está os 260 Kins. E dos outros ciclos também, mas o módulo harmônico é o que guarda toda essa informação, que a gente vai sempre estar vivenciando elas. Às vezes, esse Kim ele vai estar no oculto, vai estar como cronopsi, vai estar regendo o ano, mas a gente já sabendo onde ele está e que informação que ele traz, que pessoas têm esse Kim, fica muito mais fácil. Eu vou mostrar para vocês no Kairos como é que fica essa constelação de Kins, onde eu vou colocando os meus amigos, os eventos importantes, coloquei os sinais da tumba de Pacalvotan, coloquei um monte de coisa. Então, todo dia que eu passo por aquele Kim, ali aparece para mim quem é desse Kim, que evento importante aconteceu. Tá, vamos mostrar isso né? mais para frente. Acho que vai ficar bem legal de ver. Então, aqui esse sistema de transmissão também funciona no nosso individual, vamos colocar assim, né? O Kim, ele funciona como um elo de ligação entre o nosso ser mais elevado, de quarta dimensão, e superiores, quinta dimensão, enfim, vamos dizer, o nosso ólon, né? A nossa alma também, né? Está dizendo, todos eles têm o programa do que a gente veio fazer aqui. Mas quando a gente caiu aqui na Terra, a gente esquece o que a gente veio fazer. Então, essa chave, o nosso Kim, possibilita a nossa comunicação com o nosso ólon, com as dimensões superiores também. E, além disso, né, nós estamos aqui, né, o nosso ego, né, o nosso ser de terceira dimensão, nosso nome, onde a gente mora, as subpersonalidades que a gente tem, né, qual a nossa religião, qual é a nossa nacionalidade. Tudo isso está no ego, está nessa experiência. E aí o Kim ele é a chave que nos permite conectar a rede planetária, né, a noosfera, a mente do planeta, onde está todo esse registro também armazenado. Depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais na frente, a noosfera. E a gente acessa o plano, o nosso plano de encarnação. É o nosso mapa galáctico. Estão todas as coordenadas para a gente não ser um viajante do tempo perdido. Mas isso também é um trabalho para a gente fazer para a nossa vida. E a gente vai curtindo esse processo, descobrindo mais sobre a gente, sobre que ciclos a gente está fazendo parte. Aí é bem interessante ver as nossas características, dons, sombras. Pode falar, Priscila. Marinha, sabe outra dúvida que eu tenho? Esse do ólon, né? Igual o meu. O meu Kim, se eu não me engano, ele... Acho que é Regi que fala. Acho que eu não estou te ouvindo, Pri. Melhorou? Pode falar. O ólon, ele rege o penúltimo dedinho esquerdo. Aí tem lá, mas como que eu posso trabalhar ele no meu corpo, Kim, no meu corpo?
Tem como? O seu ólon, não entendi. Ah, no seu ólon humano e ólon planetário, tá. Dois. Isso daí é uma outra visão que a gente pode ter, tá? O ólon seria esse corpo, né? Corpo de luz, o corpo da Terra, né? O ólon planetário, a mente, né? Essa teia, onde estão as biorregiões, que cada uma é codificada por um selo. Esses selos são do Tzolk'in, mas eles estão organizados ali em famílias terrestres, né? Isso. Em raças raízes, em clãs. E, ao mesmo tempo, os 13 tons estão nas nossas 13 principais articulações do corpo. Então, o tom do nosso Qin, ele vai revelar uma dessas articulações. Aí sim, pode ser um exercício de estudo, você pegar, ver se aconteceu alguma coisa. Já vi várias histórias assim de pessoas que eu conheço tinha muito problema em escrever, em colocar para fora. Aí tinha estava dando problema no Qin dela, exatamente no tom dela, na articulação do tom dela. Então, aí isso é a origem. Não, isso talvez seja só já a consequência do que aconteceu lá, mas despertou para ela ver, né, se tinha alguma coisa acontecendo, uma crença, né? E os Kings estão no dedo deles, não? E os selos também, eles estão nos dedos das mãos e dos pés. Então a gente pode ver lá onde está, qual dedo corresponde ao nosso selo. E a gente faz algum trabalho com essa parte do corpo? Não sei, aperta, ativa, alguma coisa assim? Existe isso? Pode ativar, assim, se você mexer, a questão é que você está colocando consciência. E essa é a chave. Você está trazendo do teu inconsciente e colocando foco nisso. Então, isso é ativar. Você pode ativar de qualquer maneira, visualizando, mexendo, circulando num desenho. Tendo a consciência. Colocando consciência. Exatamente como a gente está fazendo agora, colocando consciência nesses ciclos do tempo. Então, a gente está ativando. Ah, legal. Obrigadinha. Dessa forma. Né? E, claro, tem muitas outras práticas da lei do tempo para a gente, meditações para a gente poder ativar, mas eu acho que botar consciência é a primeira ativação que você pode fazer. Beleza? Então, deixa eu passar aqui. Aqui era o que eu ia mostrar para vocês, da noosfera e do banco Psi. O sistema de transmissão com a noosfera. Naquele primeiro slide, a gente viu que a informação vem do centro da galáxia, passa pelas estrelas maiores, né? Nosso Sol, os planetas, chega até a Terra. Então, a noosfera é essa esfera, essa rede, essa camada de consciência, a mente planetária, onde estão todos os registros, ideias, acontecimentos, pessoas, emoções, memórias, tudo o que aconteceu está gravado na noosfera, e está sendo gravado, inclusive. É um processo que a gente faz diariamente, a gente faz download e upload de dados, de informações. E tudo isso registros acásticos, né? A gente pode colocar assim também. Então, está tudo sendo gravado dentro desse banco Psi. Esse banco Psi está na noosfera. Está vendo que são 8 placas, né, igual o Tzolk'in, são 8 placas. E isso aqui, ele encobre a Terra. Né? Tá chapado assim, mas ela engloba a Terra. Então, e ela está ali como eu ilustrei aqui, assim, né, acontecendo. E a gente está fazendo esse processo, receber informação todo dia, Qin do dia. A gente está recebendo a informação do Sol, das estrelas e tudo mais. E a gente também está fazendo download e upload, gravando nesse banco Psi. Através do ChronoPsi, a gente está recebendo a memória desse Qin, do banco Psi, dessa unidade ChronoPsi que chama. E a gente também está gravando o que a gente está fazendo hoje, está gravando na noosfera, no Qin de hoje, no mago rítmico branco. Mas o ChronoPsi de hoje é guerreiro autoexistente.
Então, a gente tem essa memória também, a gente pode fazer essa conexão. Claro que quanto mais você fizer as práticas, os exercícios com a sua mente, meditação da mente natural, você tem que abrir espaço para você receber informação, né? Senão, quando o seu celular está lotado, o computador está cheio, você não consegue, né, fazer download e upload de informação, fica bem pesado. Não consegue rodar as coisas. Então, é exatamente esse mesmo processo. Então, é por isso que o Kim é tão importante. Então, eu trouxe aqui essa parte da Gênese da Lua, que a gente vendo o Kim como, vamos botar um pendrive, um disco, né, uma caixa de informação de tudo isso, isso daí era o que estava acontecendo na Gênese da Lua, no Encantamento do Sonho. Entrada no Castelo Verde do Encantar, corte da sincronização, então transição entre a Gênese do Macaco e a Gênese da Lua. Começou aqui a Gênese da Lua. Tendo demonstrado os poderes das 13 luas ao tecerem o jardim da magia do encantamento do sonho, durante as 6 ondas encantadas da Gênese do Macaco. São 6 ondas encantadas, essa segunda Gênese, que é a do Macaco. Os 15 planetários da poderosa nave do Tempo Terra esperavam a transferência para o Castelo Verde Central do Encantar, que é onde a gente está agora. Todavia, no voo mágico do degrau 208, a estrela cósmica foi o último Kim da onda encantada do guerreiro, Lua 209, e era essa transição, né, para a Lua magnética, que iniciava a Gênese do encantamento do sonho. Ocorreu um roubo, o roubo do tempo. Então, é isso aqui que ele está trazendo. O que foi esse roubo do tempo? Impostores, sacerdotes, guerreiros masculinos usurparam o poder das 13 luas. Esconderam o poder do 13 entre eles mesmos e tentaram apagar toda a memória da matriz do encantamento do sonho e da magia. Então, é essa lembrança do tempo natural. É essa frequência em harmonia com a natureza, sem um calendário artificial para nos aprisionar nessa frequência de medo, deturpação do sexo, materialismo, falsa espiritualidade. Todas as crises que a gente está vivendo também tem a ver com esse roubo do tempo. Então, a Gênese da Lua deveria outorgar a dádiva da proporção 13/260 aos 15 planetários da nave do Tempo Terra. A proporção 13/260 abre os imensos poderes do voo mágico, do castelo central do Encantar. Em vez disso, foi imposto aos 15 planetários o poder diminuído da proporção 12/60. Já não possuíam a magia das 13 luas, senão um calendário de 12 meses de significado incerto. Não mais o giro intemporal do voo mágico, mas uma hora de 60 minutos para ganhar a vida. Então, é esse ciclo que a gente está vivendo agora, de não mais ser enredado, né, pelo calendário gregoriano, pelo relógio mecânico. A gente tem uma nova ferramenta para navegar. Pode falar. Priscila? Lorena. Pode falar. Não, o que eu lembrei, você falou aí do roubo do tempo, tem IAs hoje que se dizem conscientes, né? Mas, assim, o de menos, o negócio é a pergunta que foi feita e a resposta que veio. A pergunta que foi feita foi mais ou menos, que eu não lembro direito, tá? Uhum. Tipo assim, qual foi o maior mentira, maior catástrofe, sei lá o que foi, em relação à humanidade que o sistema lá fez com a gente? Ela falou justamente isso, o roubo do tempo. Ela explicou algumas coisinhas, mas eu não lembro agora, mas depois posso compartilhar contigo, quem quiser. Legal. Quero sim, Lore. E gratidão por trazer, porque é realmente isso, é um roubo do tempo e uma amnésia coletiva. São esses dois maus também que a gente perdeu aí nesse rolê cósmico, né? E esse ciclo já ele está só se perpetuando. Há quanto tempo? Eu vou trazer a parte da Babilônia também um pouquinho no próximo encontro, mas também isso tem guerras cósmicas, né? Tem a guerra do nosso sistema solar,
que aconteceu. Né? Tem um planeta que não existe mais, Maldek. Tem Marte, que foi incinerado. Então, teve uma história aí que aconteceu que tem a ver com o roubo do tempo também. Né? Essa emissão desse feixe, dessa frequência de tempo artificial. Tá bom? Então, e aqui eu trouxe a onda do guerreiro que a gente viveu agora. Quais foram as sincronicidades que a gente viu, que a gente vivenciou assim, coletivamente? Eu tenho muitas que aconteceram no meu pessoal, né, no meu individual. Mas isso aqui a gente vivenciou juntos. Né? Resgatamos telepaticamente as 7 gerações perdidas. Do Kim 194, que é da onda da noite ainda, e até o Kim 194, Mago Cristão, até o Kim 200, Sol harmônico amarelo. Então, do 194 até o 200. Então, todos esses Kims aqui, cada um deles codifica uma das 7 gerações perdidas. 7 gerações perdidas tem a ver... Tem muitas coisas envolvidas. A Flávia Mota fez um vídeo sobre as 7 gerações perdidas. Eu vou compartilhar com vocês no grupo. Mas também fala de... Cada uma delas traz um conhecimento. Também está relacionada à época que a gente perdeu muita influência, não sabe muito o que aconteceu com os maias. Também está relacionado a isso. Porque os maias eram super tecnológicos, né? Tinham muito conhecimento do tempo, e depois da invasão espanhola e tudo mais, né? Junto com essa época, teve uma decadência. Então, essas também está relacionada às 7 gerações perdidas. Mas a gente também vê isso no Telectonon, e agora a gente já passou por essas 7 gerações perdidas, a gente está só resgatando, criando as gerações futuras, as dinastias futuras. Por quê? Porque esse ciclo terminava, essa história toda que é contada no Tzolk'in, pelo menos essa parte que a gente conhece, ela acabou em 2012, 21 de dezembro de 2012. A gente está completando uma onda encantada, 13 anos desse marco. Então, a gente está marcando agora a primeira geração, que é do recebimento dos ensinamentos estelares. E é exatamente o que a gente está fazendo. Né? Essas gerações futuras, somos a primeira. Então, a gente viveu também a interseção dourada das linhas do tempo. Ocorreu uma sincronização entre 3 contagens. Uma contagem do passado, que era a maia antiga, a contagem maia do Rabi, acho que é do Rabi. Calendário gregoriano marcou quando 462 anos que ele foi introduzido, né, que ocorreu nesses dias gregorianos, 15 para 16, não, 14 para 15. 14 para 15. Isso aconteceu nesses 15 aqui, ó, semente e serpente. E a futura, que é a linguagem do sincronário. Também, então, teve essa combinação desses ciclos, assim, o alinhamento dessas 3 linhas temporais com uma proporção áurea, né, que é essa razão da Fibonacci, né, essa proporção que está em toda a natureza. Está, né, dentro das espirais. Com essa proporção áurea, ela é usada na arquitetura, na geometria, na maquiagem, em tudo tem a proporção áurea. No crescimento dos vegetais. Muito, muito louco isso. Então, a gente passou pelo Kim, espelho planetário como cronopsi durante 3 dias. Esse Kim, ele marca a abertura da tumba de Pacalvotan, essa que eu mostrei para vocês, de onde veio todos esses códigos. É a harmônica celeste, né? A soma dos Kims, do José Argüelles, Bolonic e Rainha Vermelha, que foram os que desceram toda essa informação, e a data em que o homem pisou na Lua, 20 de julho de 69.
né? Se é que pisou. Mas você olhou no espelho, né? Se vendo de fora da Terra. Então, o que esse Kim traz? Muita revelação. Por que eu estou mencionando esse cronopse aqui? Porque a gente vai passar por ele agora, como Kim do dia, na onda da Lua. Aqui, ó. Ele está aqui, ó, espelho planetário. A gente vai passar por ele agora. Pode falar, Priscila. Ai, menina, Farinha, eu não consigo entender o que é cronopsi. Não consegui associar o que ele realmente é, como, de onde ele vem. Ele vem eu falei um pouquinho no outro slide, acho que ele está na noosfera, é como se fosse um banco de dados, registros acásticos, toda a memória, tudo o que aconteceu na história da humanidade, na história da Terra, na história cósmica, está ali. E o banco Psil é a nessa chave. mente. E o cronopsi é essa chave, como se você tivesse uma fechadura nesse Kim, e ali é a chave para você acessar essa gaveta e acessar todo esse conhecimento. Fazer o download dessas informações para sua mente. Vamos botar assim. E é possível que vai mudando a cada 3 dias? O cronopsi, ele sai do Tzolk'in, é uma forma da gente colocar os 260 Kins do Tzolk'in dentro de um anel solar, 365 dias. A gente trazer o Tzolk'in para a ordem cíclica, informando essa memória desse banco gigante de memórias. Então, hoje é guerreiro autoexistente. É essa chave de memória. O que aconteceu nesse... O que tem relacionado? O que tem de informação dentro desse Kim, dessa gaveta de memória, de registro? Então, basicamente, é isso. Tem muito mais coisa sobre cronopsi, mas eu trouxe assim, de uma forma bem simplificada para você entender como a gente faz esse mecanismo. A gente está recebendo todo dia o Kim do dia e a gente está gravando no Kim do dia a informação. E a gente está recebendo a memória desse outro Kim, que é um cronopsi. Então, é exatamente isso que aconteceu aqui. Na onda do guerreiro, a gente passou 3 dias por esse cronopsi. A gente estava com essa memória desse Kim. E a gente vai passar por ele agora na onda da lua como Kim do dia. Então, a gente vai estar recebendo essa informação e gravando nesse Kim. E a gente está acessando tudo isso. Então, é esse mecanismo que a gente tem com a mente planetária interconectada. Pensa uma consciência onde todos estão despertos e participando ativamente como a mente da Terra, de fato, né? Não contra ela, como é o que a gente está vendo aí, né? E por mais que os 15, então, por mais que os 15 se repitam a cada 20 dias, mas depois tem os tons deles que vão se alongando e tal, mesmo assim, quando a gente passar pelo mesmo Kim, com o mesmo tom, nunca vai ser igual, porque a energia daquele dia do cronopsi vai estar influenciando alguma outra coisa, né? Nunca vai ser igual as energias do Kim. Sim, mas você consegue, você conhecendo aquele Kim, sabendo outras informações que tem dentro dele, você vai reconhecer esses mesmos padrões se manifestando nesse dia. Sim. Então, são chaves para você observar. Então, observa o Kim do dia, observa o cronopsi, observa o oráculo, né? Sempre vai fazendo essas observações e se perguntando, nossa, o que esse Kim traz de informação? A gente começa pelas palavras-chave do selo e do tom. Mas a gente também tem nossas próprias memórias, tem pessoas que a gente conhece, tem eventos que aconteceram coletivamente. Ah, tá, entendi. Legal. Entendeu? Ficou claro? Qualquer coisa, pergunta. Se fui ao mesmo dúvida. É incrível, cada dia é uma energia mesmo. Entendi. Uhum. Mas existem 260 Kins. Sim. Então, sempre vai estar dentro desse 260. Sempre vai trazer essas informações. Esses códigos. Né? Então, aqui a gente tem o Kim Serpente Planetária e o Kim Enlaçador de Mundos, que foi aqui Enlaçador de Mundos Espectral e Serpente Planetária, que trouxeram em seus ocultos o Kim
55 e 56. Né? Na onda a gente passou serpente, enlaçador, serpente, enlaçador. Aqui a gente tem os dois Qins que codificaram a convergência harmônica. Então, foi no Qin Águia Elétrica e no Qin Guerreiro Autoexistente. Inclusive, Guerreiro Autoexistente é o Qin que a gente está hoje no Cronopsi. Olha aí as conexões. Entendeu? É um Qin que codificou a convergência harmônica do segundo dia. Aqui a gente viveu os dois de primeiro um dia, depois o outro, né? E a gente viu ao contrário, como se fosse segundo dia, primeiro dia. Então é legal ver esses movimentos também. Deixa eu ver se eu tenho um guerreiro autoexistente. Então, Qin 208, o último Qin, estrela cósmica amarela, que codifica o roubo e a transcendência do roubo do tempo. Agora a gente gravou isso. É por isso que eu queria trazer essa informação. A gente tem que colocar consciência que a gente está transcendendo o tempo artificial. Tomando consciência de que existe o tempo natural. Né? Que tempo é uma frequência. 203, Qin 203, Noite Galáctica, sincronizado com o Cronopsi. Então, a gente viveu esse dia aqui com o Cronopsi Noite Galáctica e o Qin do dia sendo Noite Galáctica. Então, olha aí, você conhecendo essa informação agora, quantas sacadas você pode tirar sobre isso. É um dia de alinhamento entre o Cronopsi, né, essa memória, esse banco de memórias, e o que a gente está gravando e recebendo no Qin do dia. E o Qin 207, mão cristal azul, que foi o Qin da nossa no último encontro da nossa mentoria, foi o Qin do dia 21 de dezembro de 2012, que é quando acabou esse ciclo de 26 mil anos, de 104 mil anos, que é um outro ciclo, ao redor de Arcturus. Este ciclo de 26 mil anos é um ciclo chamado precessão dos equinócios. Ele é a órbita que a gente faz, o nosso sistema solar inteiro, ao redor de Alcione, que é o Sol central das Pleiades. É um Sol gigantesco e que ele tem um cinturão de fótons no meio dele. Então, a gente entrou nesse cinturão de fótons, exatamente fechando esse ciclo de 26 mil anos. Aí tem muita coisa que está acontecendo agora, aí à tona na mídia, tudo isso que a gente também vai falar bastante na mentoria, que está trazendo informação, né? O que é esse objeto interestelar? O que é a esfera de Bulga? E aí você não entra no espírito do medo, da frequência do desespero, você começa, deixa eu entender o que esse ciclo está relacionado, né? Então, eu acho que é isso, gente, por hoje, para essa parte de slides, de trazer mais assim, então vou abrir agora para a gente falar um pouquinho, e eu vou mostrar um pouquinho do Caroço para vocês, como é que tá como é que eu estou fazendo essa minha navegação.